Então aqui nós estamos na tela do curso. Quando você comprar o curso, você vai ter exatamente essa interface aqui. Eu quero apresentar para vocês os conteúdos que você verá na parte interna do curso. Então, aqui no começo, né, uma apresentação inicial, inclusive já tem aqui o link para o grupo do Telegram. Aqui uma introdução sobre luthieria, o que é a luthieria, como é uma vida de luthier, né? Inclusive já iniciando aqui alguns conceitos sobre a parte de ferramentas, bem importante já no início, tá? Aqui nós teorizamos de uma forma bem objetiva alguns conceitos básicos para você entender como funciona um instrumento. Acho que é uma etapa bem importante, como eu sempre digo, né? O curso é um passo a passo, ele é bem direcionado, mas essa parte ele vai te dar um embasamento teórico para você entender o funcionamento. Aqui nós já entramos na parte prática do curso de fato, tá? Então você vai ver aqui alguns conceitos iniciais e já vai iniciar com nivelamento, polimento, a parte mesmo de colagem de traço, que é uma coisa que acontece muito, você vai acabar vivenciando isso. Enfim, toda a etapa aqui da retífica de traços de fato, tá? Seguindo para o módulo 5, você vai entrar de fato na parte de regulagem. Após a parte de nivelamento, você entra nos ajustes do instrumento, seja ele qual for, tá? Então aqui você tem esses detalhes aqui, como ajuste de nut, ajuste do tensor, ação de cordas, entonação, enfim, né? Detalhes do ajuste básico aí do instrumento. Aqui no módulo 6 nós entramos na parte de elétrica. Aqui está bem detalhado cada ponto, né? Você vai ver que tem muitas coisas, muitas aulas, né, individuais para cada detalhe, tá? Chave seletora, potenciômetros, chave mini switch, capacitores, a parte de circuitos elétricos, aonde você encontrar esses circuitos, como funciona o circuito elétrico da guitarra, de baixos, enfim. Então tá bem completo aqui também. Aterramento, jack, treble bleed. Claro, né? Toda a parte também da parte de soldagens, como você soldar, instalar captadores, instalar jack, fazer a blindagem das guitarras e baixos, que é uma etapa bem importante. No módulo 7 nós entraremos em ferramentas e serviços. Essa etapa é extremamente importante para você que está trabalhando com luthieria, porque não adianta você ter só a parte do conhecimento, né? Você vai precisar executar isso de alguma forma. Então entra aqui as questões das ferramentas e as formas dos serviços. Inclusive aqui eu disponibilizo a minha tabela de preços, né, que eu utilizo aqui na oficina. E você pode seguir ela como referência para você, tá? Ficando claro que é apenas uma referência, você vai definir aí conforme a tua região e os seus custos, tá? Inclusive um guia. Esse guia é muito legal porque partindo dele você pode seguir o passo a passo de como funciona. Você não precisa ficar voltando nas aulas, né? Se você tiver o guia impresso, ele já te ajuda, auxilia muito na hora de você fazer. Inclusive você pode usar ele como checklist, é bem interessante. Aqui no módulo 8 nós entramos em uma outra etapa, que é também um dos serviços que mais ocorrem aqui na oficina, que é a troca dos traços. E a troca dos traços é a retífica da escala, né? Inclusive nessa parte da retífica da escala você pode fazer a alteração do raio do instrumento. Por exemplo, a guitarra tem raio 9,5, você quer deixar ela com 12. Aqui você pode fazer essa etapa também. Então aqui, retirada dos traços, retífica da escala, como você fazer a limpeza geral ali da parte da escala, porque você remove os traços e a escala fica toda deteriorada, então você precisa limpar tudo isso, preparar bem para que os traços novos entrem e façam um ótimo assentamento. Então, além aqui do módulo 9, que é a colagem do headstock, a mão do instrumento, né, colagem do cavalete, que seria nos violões a ponte, né? Aqui no módulo 11 também, ainda em colagem, temos a parte do reparo mais agressivo a um violão que literalmente trincou a lateral. É um serviço que a gente fez aqui no Martin, é bem interessante o reparo que foi feito, então está aqui bem detalhadamente. Aqui no módulo 12, nós vemos regulagens de pontes, que além da ponte trêmulo, que você já vai ver no módulo anterior, lá na parte dos ajustes, aqui nós temos individualmente sobre cada ponte, Bigsby, Tunelmatch, as clássicas, a Telecaster, ponte de guitarra acústica, né, que é uma ponte feita em madeira, Floyd Rose, inclusive algumas aulas sobre a bendita da Floyd Rose, beleza? Então tá bem especificado aqui sobre essas pontes de guitarras. Módulo 13, sobre violões e baixos, né, estudos de caso sobre violões e baixos. Aqui você vai ver uma parte mais teorizada sobre rastilhos, os estudos de caso sobre violões, né, na parte tanto de nylon quanto de aço, e também os contrabaixos. Inclusive, nesse módulo você vai ter acesso aqui à aula da usinagem de rastilho, e não só um tipo de rastilho, né, vai ter rastilho de violão aço, violão nylon, violão 12 cordas ou viola, que são conceitos aí bem semelhantes, é um rastilho um pouquinho mais complexo de ser feito, tá aqui também bem detalhado. No módulo 14, você vai ter acesso aqui à parte da usinagem de nut, é uma etapa extremamente importante, é uma peça do instrumento muito importante, na verdade, que tem a ver diretamente com o conforto e a estabilidade de afinação.
e veja só quantas aulas. Inclusive, não só um tipo de nut, né? Tem o nut de extrato, por exemplo, que é aquele nut que ele é incrustado na escala, né? Que são esses primeiros itens aqui. E na sequência, nut de Les Paul, de SG, inclusive de violão, que é o conceito praticamente o mesmo. Então tá aqui também como é feito. No módulo 15, você vai ver reset neck, que seria literalmente o descolamento, a remoção do braço do violão para ajustar o ângulo dele em relação ao corpo. Vários violões acabam acontecendo isso e é um serviço que às vezes aparece também na oficina. E aqui a gente está usando, a título de exemplo, um violão Taylor. E ele tem um sistema bem interessante que você vai assistir nas aulas. O módulo 16 é um módulo sobre pintura. Nessa etapa da pintura, eu trago uma parte mais teórica inicialmente para você entender como é a parte de ferramentas necessárias para fazer a pintura, porque a parte da pintura exige um pouco mais disso, um pouco mais de estrutura, inclusive. Então aqui eu tenho essa parte demonstrando, né, como funciona todo o sistema de ar, desde o compressor até a pistola de pintura, aqui de fato colocando a mão na massa, né, removendo as pinturas antigas, fazendo pigmentação, tingimentos, enfim, a técnica de como aplicar o verniz, a seladora, o fundo PU, em todo o procedimento, inclusive a parte de polimento técnico. Aqui no módulo 17, para você que está trabalhando com luthier, é uma etapa extremamente importante, que é você ser promovido, né, se autopromover, né, que é a parte do marketing mesmo, fazer as pessoas terem acesso a você, conhecerem. Inclusive esse módulo é muito legal porque ele foi gravado por um aluno aqui do curso que é formado em marketing, então ele deixou bem especificado aqui todos os pontos necessários para você trabalhar e fazer essa parte aí. Aqui no módulo 18, é uma outra etapa muito importante, também linkada com o marketing, né, que é a parte dos anúncios, né, como você divulgar, usar as redes sociais para alavancar aí o seu negócio. E aqui do módulo 19 até o módulo 25, são vários bônus que você verá, que são das semanas da luthieria, algumas lives que nós fizemos, são mais de 20 horas de lives aqui, tá bem completo também, você vai ver muitos assuntos diferentes aqui de todo o restante do curso, né, inclusive workshops e masterclass, incluindo parte de construção de instrumentos sólidos e acústicos.